Bem-vinda de volta ao Eixo da Verdade na JNS. Eu sou Emily Schroeder e no episódio de hoje vamos falar tudo sobre a Austrália e que semana foi essa. Com o governo australiano expulsando a República Islâmica, o recente anúncio de apoio a um Estado palestino e, claro, o aumento do antissemitismo. Também vamos conversar com o jornalista e palestrante Aaron Mullen, da Austrália, sobre as últimas novidades. Mas antes, vamos falar sobre sanções. Assunto divertido, né? Mas falando sério, isso é muito importante agora. Na última semana, Alemanha, França e Reino Unido, os E3, acionaram o snapback na Organização das Nações Unidas. Na teoria, isso mudaria o jogo e as sanções voltariam automaticamente. Bloqueio do petróleo e fim do comércio de mísseis cortariam bilhões usados para financiar Hezbollah, Hamas e Houthis. Vamos ser honestas, essa não é a intenção da Europa nem de colocar a República Islâmica de joelhos. O objetivo é trazê-los de volta para novas negociações, como admitiu a ministra das Relações Exteriores da Alemanha. E isso é só o início das negociações. O que isso significa? Que o regime está mais uma vez sendo recompensado com mais tempo? Veja como funciona o mecanismo de retorno automático. O retorno automático inicia a contagem de 30 dias. Se o Conselho de Segurança aprovar uma resolução para bloquear as sanções e ninguém usar seu veto, as sanções desaparecem. É isso. Apenas Estados Unidos, Reino Unido e França podem impedir isso. E se eles não agirem, o regime escapa das consequências mais uma vez. O momento também diz tudo. Isso ocorreu no verão, quando a maioria dos governos está de recesso e o escrutínio público é menor. E já vimos essa tática antes. Em 2023, 6 bilhões de dólares foram liberados para Teherã durante esse recesso. E o que aconteceu depois? 7 de outubro, abusos dos direitos humanos no Irã, planos de assassinato na Europa e na América, reféns torturados e mortos, tudo financiado pelo mesmo regime que deveria estar contido. Agora estamos de volta ao mesmo ponto de decisão. 30 dias para definir se as sanções serão aplicadas ou se o Ocidente repetirá promessas vazias. Isso não é um debate técnico, e sim uma escolha. Cortamos o sustento do terror ou o financiamos? Vamos confrontar o regime ou vamos permitir que ele continue? O próximo mês vai determinar não apenas o futuro do Irã, mas também a segurança do Oriente Médio e, em última análise, do Ocidente. Presidente Trump, precisamos desse veto. Bem, muita coisa acontecendo esta semana ao redor do mundo e, claro, aqui no Oriente Médio. Mas primeiro, vamos focar nessa história absolutamente insana da Universidade de Yale, que está nos noticiários pelos motivos errados. Esta semana, uma estudante iraniana em Yale revelou que Rob Malley, ex-enviado especial do governo Biden para o Irã, dará um curso sobre relações Estados Unidos da América e Irã neste outono. E olha, ele realmente tem uma lista interessante de palestrantes convidados, não é? Malley foi um dos principais arquitetos do acordo com o Irã em 2015 e está em licença não remunerada desde que sua autorização de segurança foi revogada em 2023 após investigação do FBI por manuseio inadequado de material confidencial. Em Yale, isso parece garantir emprego como professora. O curso Adversários por Design, Desconstruindo a Relação Irã-Estados Unidos da América será oferecido no outono de 2025. E ele é descrito como uma análise de mais de 4 décadas de tensão entre Washington e Teherã. A descrição também afirma que o objetivo é colocar os alunos no lugar dos tomadores de decisão dos Estados Unidos e do Irã. Isso inclui execuções, tiros em olhos de adolescentes no Irã, envenenamento de meninas em escolas, espancamento de mulheres sem hijab, prisões em massa e falsas acusações de espionagem ao Mossad. Provavelmente não, mas o curso inclui tarefas de dramatização em que alunos interpretam diplomatas do regime. Então vamos ter que ver como isso vai se desenrolar. O curso inclui palestras de convidados como Ali Vez, defensor da República Islâmica, Hossam Mousavian, ex-embaixador, e Mohammad Javad Zarif, ex-ministro das Relações Exteriores da República Islâmica. Por que Yale está permitindo que membros do regime islâmico falem a esses alunos no campus? Em vez de educar sobre o radicalismo do regime, Yale está, na verdade, normalizando o regime, o mesmo regime que prende, tortura e executa dissidentes. Pegue Hossam Mousavian como exemplo. Ele participou do desaparecimento e assassinato de dezenas de ativistas iranianos enquanto era embaixador do regime na Alemanha. Ele deveria ser julgado não palestrando para estudantes americanos. A disposição de Yale em dar voz a leais ao regime e seus apologistas é realmente um insulto aos dissidentes que arriscaram tudo por sua liberdade, alguns dos quais estão sentados nessas salas de aula.
A Yale deveria ser criticada por permitir que seu campus se transformasse nessa plataforma, realmente para a tirania. Bem, a seguir vamos para a Austrália, que acaba de traçar um limite com a República Islâmica do Irã. Canberra expulsou o embaixador da República Islâmica e 3 diplomatas, fechou a embaixada em Teherã e anunciou que vai designar formalmente o IRGC como organização terrorista. Já estava na hora. Agora, só para você entender a gravidade disso, essa é a primeira expulsão diplomática desse tipo pela Austrália desde a Segunda Guerra Mundial. E por quê? Porque a República Islâmica do Irã foi flagrada? A agência de inteligência da Austrália descobriu o rastro de financiamento do regime por trás de uma série de ataques antissemitas contra judeus australianos. Uma sinagoga foi incendiada em Melbourne e uma delicatessen kosher atacada em Sydney, ambos rastreados a redes controladas pela República Islâmica. O antissemitismo na Austrália segue atingindo níveis críticos. Relatórios seguem mostrando forte aumento do antissemitismo, inclusive entre australianos em geral. E os intermináveis protestos pelo Palestina Livre têm sido repletos de cartazes com imagens do Ayatollah Khamenei, bandeiras do Estado Islâmico do Iraque e da Síria e do Hamas, e, claro, um ódio aos judeus sem arrependimento. Agora, só para lembrar, esses protestos não são pró-Palestina, eles são pró-terror. Apesar da recente disputa diplomática com Israel sobre o reconhecimento de um Estado palestino, a Austrália está dando exemplo ao Ocidente com suas ações em relação ao Irã. A República Islâmica do Irã não é apenas uma ameaça regional, é uma ameaça global, orquestrando ataques em todo o mundo, sem contar que, fundamentalmente, eles são antissemitas. Lembre-se de que este é o mesmo regime que patrocina um concurso de caricaturas sobre o Holocausto. É hora do Ocidente expulsar os embaixadores da República Islâmica, classificar a Guarda Revolucionária Islâmica como terrorista, se ainda não fez, e cortar relações com os principais patrocinadores do terrorismo global. Bem, quem está conosco hoje para falar sobre essa situação na Austrália e os últimos acontecimentos é alguém que se tornou uma grande inspiração para muitos por sua corajosa busca pela verdade e seu trabalho aberto contra o antissemitismo. Erin Molan é uma jornalista e palestrante australiana renomada, além de apresentadora do programa Erin Molan. Desde 7 de outubro, Erin se destaca por monólogos fortes e declarações ousadas contra o extremismo na Austrália e no exterior. Sua clareza moral sobre o conflito israelo-árabe inspirou milhares. Erin, obrigada por estar aqui hoje. É uma grande honra tê-la no eixo da verdade. Eu realmente gostaria de começar ouvindo sua resposta às últimas notícias sobre os ataques antissemitas na Austrália que estão sendo orquestrados pela República Islâmica do Irã. Quero dizer, você está surpresa? Australianos comuns estão surpresos com os ataques coordenados do regime à comunidade judaica. Acho que se você está surpresa com o envolvimento do regime iraniano, então você estava vivendo em uma caverna. Se você está no governo ou no poder na Austrália e está surpresa, deveria se envergonhar. Não sinto nenhum alívio por parte da comunidade judaica ou da comunidade mais ampla que se importa com os valores que eu defendo ou com as coisas que a Austrália representa ou talvez representava de forma muito mais forte antes. Este é um regime terrorista. Este é um regime terrorista que inflige o mal ao mundo. Então, por que eles teriam qualquer hesitação em fazer isso em solo australiano? Claro que não. Então não, eu não fiquei nem um pouco surpresa. Não tenho dúvidas de que vai muito além disso, que eles são responsáveis por outros incidentes também. E eu acho que, sabe, independentemente de quão fraco o nosso governo tem sido desde 7 de outubro, e eles têm sido, meu Deus, eles têm sido fracos. Foi a decisão certa expulsar o embaixador. E eu falo assim porque eu não reconheço a legitimidade desse governo para ter tido um embaixador no nosso país. Mas isso não reverte o dano que eles causaram com uma liderança incrivelmente fraca, que decepcionou este país, decepcionou Israel, decepcionou enormemente o mundo ocidental que se importa com democracia, liberdade, paz e a esperança. Muitos iranianos realmente pressionaram na Austrália por essas medidas diplomáticas anunciadas em resposta aos ataques. Encontrei parlamentares na Austrália para fazer lobby sobre a designação do IRGC como organização terrorista durante minha visita ao país. Como têm reagido os australianos e os iranianos australianos até agora? Eles entendem a ameaça do regime ou isso ainda não foi totalmente assimilado? É uma ótima pergunta. E sabe, eu sou alguém que está profundamente envolvida nesse mundo porque escolhi estar. Sinto que vivo e respiro isso provavelmente até um ponto que não é saudável. Mas, por exemplo, eu olho o grupo da minha família no chat
E tenho irmãs e um irmão que é piloto, uma advogada, uma diretora de escola. É um grupo bem diverso de pessoas. Para eles, isso não é prioridade. É assim que penso sobre a maioria dos australianos. Penso em uma mãe solteira do oeste de Sydney. O conflito no Oriente Médio parece distante. E mesmo quando acontece aqui, como nos ataques à sinagoga e a um restaurante, e quando há manchetes sobre o regime iraniano, as pessoas ainda parecem achar que está muito distante ou que não as afeta diretamente. E eu acho que esse é um dos problemas que temos neste país e em muitos países ocidentais diferente de mim, que entende muito, muito claramente a ameaça que existe e o fato de que essa ameaça não é só contra o povo judeu, mas contra todos nós que acreditamos, mais uma vez, na paz, na democracia, na liberdade. Eu acho que a maioria dos australianos se sente muito distante e não compreende de verdade o que está por vir. Não o que está por vir, mas o que já está aqui. A ideologia do regime iraniano é uma das maiores ameaças. E ela está aqui, né? Está crescendo e se fortalecendo. Então, olha, em relação à atenção que as pessoas aqui deram, não. As pessoas, sabe, frequentemente me param na rua. Moro em uma região com muitos judeus, então falamos sobre isso. Australianos comuns, enquanto apresentava futebol, me abordavam para falar de Rugby League. Ou vão parar, sabe? As pessoas não estão tão engajadas nisso quanto eu acho que deveriam. E eu espero que isso mude, porque precisamos que os australianos se envolvam para que possamos colocar um governo que faça o que é necessário para lutarmos contra esse mal. Mas, no momento, se eu for completamente honesta com você, não é que os australianos sejam estúpidos. Eles definitivamente não são. Eles são muito inteligentes. No entanto, ainda estamos distantes e muitos não entendem a ameaça. Vemos esse falso senso de segurança no Canadá, Estados Unidos e Europa. Então, isso é comum em muitos países ocidentais agora. Quero mudar um pouco de assunto e te perguntar sobre o antissemitismo. Ouvimos muito sobre isso na Austrália. Como está a gravidade do antissemitismo? E qual foi a resposta do governo? Sei que há meses eles apresentaram um plano, o enviado especial, para lidar com o antissemitismo, mas o que realmente está sendo feito, se é que algo está sendo feito? Visitei nesta semana em Melbourne a mesquita apoiada diretamente pelos iranianos. Eu fui lá dar uma olhada e ainda está praticamente destruída. O grau de destruição ali é revoltante. Eu levo minha filha para a escola toda manhã e, novamente, em uma comunidade que tem uma população judaica bastante significativa, ninguém está tranquilo. É uma sensação absurda viver em um país como a Austrália e como minoria, sentir que você não está segura. Neste último fim de semana percebi como sou abençoada por morar a 5 minutos da praia de Bondi. Houve uma manifestação. Panfletos circulavam divulgando uma manifestação pró-Palestina no coração dos subúrbios do leste. As pessoas não queriam sair de casa. Você vê neonazistas que participaram do que, de outra forma, parecia ser uma marcha relativamente pacífica pela Austrália, onde as pessoas agitavam a bandeira australiana e então você tem nazistas psicopatas ali. Eu olho, Emily, para a Ópera de Sydney 2 dias depois de 7 de outubro como o primeiro momento em que me senti envergonhada do meu país. Olho para o que ocorreu naquele dia, não pelo comportamento de alguns mal-intencionados que celebraram o massacre de inocentes, gritaram por morte, maldade e usaram discurso de ódio, não liberdade de expressão. É uma coisa muito diferente, e eu vejo isso como um momento decisivo para este país. Essa era a nossa chance como nação, pois a cultura de um país, empresa ou organização é definida de cima para baixo. Esse era o momento de nos posicionarmos como nação e mostrar que não toleramos isso. Não nesta terra, não nesta nação. Meu pai não foi à guerra, nem nossos antepassados lutaram por nossas liberdades para que apoiadores de terroristas celebrem massacres em nossa terra diante do nosso marco histórico. Mas nós não fizemos isso. Sabe, o governo falou umas coisinhas que, para ser honesta, foram fracas. Eles não fizeram nada. Alguma daquelas pessoas que incitaram o ódio, que pediram violência, acabou presa? Claro que não. Algum deles pagou algum preço. Então, as pessoas na Austrália que são mal intencionadas, que são antissemitas, que têm ódio no coração, que são idiotas úteis, que são desinformadas, sabe como você quiser chamá-las, olharam para isso e pensaram, ok,
Este é um caso de teste. Nenhum deles pagou um preço. Se tivéssemos sido firmes e dito não, então não teríamos visto 90% do que aconteceu desde então. Esse foi um momento para decidirmos, como povo, o que aceitamos. Acredito que em qualquer país, seja Europa, Estados Unidos ou Reino Unido, sempre existirão elementos do mal na sociedade. Mas é quando a grande maioria das pessoas boas e decentes não se posiciona contra isso que eu fico preocupada. Você não se preocupa com o mal, pois ele sempre existirá. O que me preocupou profundamente naquele dia foi o silêncio da maioria aqui na Austrália. Isso me preocupou. Foi então que percebi. Isso é bem mais significativo e profundo do que imaginei. Estamos vendo fenômenos parecidos no mundo todo. Sabe, a resposta ao 7 de outubro foi realmente chocante, até mesmo para mim, que trabalho nessa área há muitos anos. Quero te perguntar um pouco mais sobre o governo atual na Austrália. 3 semanas atrás, vimos que o primeiro-ministro Albany declarou que o governo pretende reconhecer um Estado palestino na Organização das Nações Unidas ainda este mês. O que você pensa sobre essa decisão do governo? Como avalia a atuação do governo na guerra desde 7 de outubro? Você falou sobre os protestos, mas no geral como política. Eles têm sido terríveis. Eles legitimaram quase todas as mentiras do Hamas que surgiram, toda a propaganda que vem diretamente da boca dos terroristas, o nosso governo tratou como informação legítima e factual. O restante do país, que não passa por isso agora, busca liderança neles. Olham para eles para saber o que está acontecendo tão longe. E quando um governo eleito dá legitimidade às mentiras de terroristas, você está com problemas. A recompensa pelo 7 de outubro, que foi exatamente o que fizeram, não estou medindo minhas palavras. Eles basicamente disseram: parabéns para vocês, Hamas. Parabéns. Trabalho bem feito. Pronto, aqui está. É um dos momentos mais vergonhosos da história da nossa nação e sempre será. Foi uma decisão terrível. Não me surpreendeu, considerando o discurso, os antecedentes e o fracasso dos nossos líderes em mostrar genuinidade ou coragem. Porque é preciso coragem para se manifestar e condenar o terrorismo e defender as vítimas inocentes disso? Porque qualquer líder no Ocidente deveria precisar de coragem moral para apoiar Israel e se opor aos terroristas. Quer dizer, você acha que o governo vê o reconhecimento do Estado palestino como uma espécie de concessão para os extremistas na sociedade australiana? Eles acreditam que isso vai acalmar alguns protestos e a animosidade que vemos? Com certeza, mas nosso primeiro-ministro participou desses protestos na universidade. Existem fotos dele acenando com a bandeira. É nisso que ele acredita. Que vergonha das pessoas que marcharam de novo pela ponte do Porto. Essas fotos e essas imagens se espalharam pelo mundo com plaquetas do... Eu queria, na verdade, te perguntar sobre isso porque, além dos ataques antissemitas, a Austrália teve muitas, não poucas, muitas cenas realmente alarmantes nesses protestos anti-Israel. Eles são anti-Israel, não pró-Palestina. Sei que eles... Nem um pouco mesmo. E eu digo que eles são pró-Hamas, eles são anti-Israel. Sabe, você não grita por morte se você se importa com as crianças na Palestina. Se você se importa com as crianças na Palestina, não levanta uma bandeira do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Você não levanta o rosto do líder do regime islâmico, o homem responsável por tanta morte e sofrimento, mais em Gaza do que em qualquer outro lugar do mundo, se você se importa com as crianças em Gaza. Você não grita morte, morte ao Forças de Defesa de Israel, se você se importa com as crianças em Gaza, porque atualmente só existe um grupo de pessoas realmente tentando libertá-las dos terroristas. E esse grupo é o Forças de Defesa de Israel, os terroristas responsáveis por toda a dor e sofrimento delas. Tem sido uma reação horrível. E talvez eu seja ingênua e não sei se estou perdendo a esperança nisso, mas eu realmente ainda me apego à crença de que a grande maioria dos australianos acredita na decência e se opõe ao terrorismo. Com certeza, mas quando o líder deles está tão comprometido e quando a mídia neste país está tão comprometida, sabe? Eu assisto às reportagens. Eu assisti a uma reportagem sobre uma troca de reféns prisioneiros e o início de uma matéria na televisão comercial na Austrália.
Começou com essa frase e mostrava a imagem de um palestino recém-libertado de uma prisão em Israel, nos ombros do irmão, com a mãe chorando. E a narradora disse: uma reunião de família construída por décadas, com lágrimas e pessoas felizes. Se estou tranquila e feliz aqui na Austrália, só um exemplo, penso, que coisa linda. Que lindo, estão juntos de novo. Aqueles israelenses horríveis. Não dizem que ele explodiu um ônibus e matou crianças. Sabe, é o que é omitido. Então, eu não sou... E isso não é da ABC, aliás, que é uma emissora do governo bem de esquerda, sabe, da qual você não esperaria nenhum tipo de reportagem imparcial. Essas são as nossas redes comerciais. Quando esse é o principal telejornal assistido pela maioria na Austrália, existem duas redes que transmitem notícias às 6 da tarde. Se esse é o segmento de abertura e depois e um refém foi libertado, vamos mostrar rapidamente e seguir em frente. Como espera que pessoas na Austrália consigam? Elas não têm meu tempo para pesquisar, ler sempre ou ir a Israel. Elas trabalham. Elas estão cansadas. Elas não são más, mas consomem o que podem e estão tentando lidar com o custo de vida. A crise é exaustiva. Elas tentam sobreviver, assim como seus maridos, e todos têm seus próprios problemas. Elas não podem investir. Então elas dependem do nosso governo e dependem dos nossos serviços de notícias para receber informações factuais. E isso não está acontecendo. Quero te perguntar sobre a polícia e a segurança na Austrália. Quero dizer, você mencionou os cartazes, as bandeiras do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, as bandeiras do Hamas, foto do Ayatollah Khamenei. Até vimos isso no protesto no porto de Sydney. Está sendo feito algo sobre esse apoio ao terrorismo? Quero dizer, isso é sequer ilegal na Austrália? E está sendo fiscalizado? Sim. Então, é ilegal. É ilegal, com certeza, mas não está sendo fiscalizado. E sabe, eu não coloco necessariamente essa culpa na polícia. Eles têm um trabalho incrivelmente difícil. Mas lembre-se do lado de fora da ópera de Sydney, isso ajuda a entender tudo desde então. Um homem judeu sozinho com uma bandeira de Israel. Inicialmente, a comunidade judaica na Austrália ia à ópera para se reunir e lamentar, pois estavam tão chocados quanto o resto do mundo. Eles foram orientados a ficar em casa porque essa multidão estava vindo. Então, em vez de a nossa polícia dizer não, nós vamos proteger o seu direito de se reunir e lamentar, eles disseram para ficarmos em casa porque o outro grupo vem e não será seguro. Até mesmo no fim de semana, eu vi nas redes sociais uma cena de policiais avançando sobre pessoas seguras e pacíficas com bandeiras de Israel e da Austrália juntas. Porque havia uma manifestação pró-Palestina. Sabemos que não era uma marcha, vindo na direção delas. E eu acho que entendo que a polícia quer evitar a violência, mas não podemos viver com medo, não podemos nos esconder e não podemos proteger o direito deles de talvez serem violentos se acharem que devem. Não podemos concentrar todos os esforços policiais apenas em remover quem possa incitar violência. Não é assim que funciona. Isso não é a Austrália. Nós protegemos o direito das pessoas que querem protestar pacificamente. Nós protegemos isso. Nós não dizemos para as pessoas ficarem longe porque se estamos preocupados que outro grupo seja violento. Se temos tanta certeza de que serão violentos, a Austrália deveria impedi-los, não os outros. Esse é um dos maiores problemas. É um problema em todos os sentidos. Eu mesma vi algo parecido em Londres, no mesmo protesto. A polícia vai retirar os manifestantes pró-Israel do local em vez de realmente chamá-los de agitadores. Exatamente. Ou algo assim. Até mesmo eu e 3 amigas naquele 100 mil ou quantas pessoas disseram que estavam na ponte do Porto, nós fomos e levantamos porque eu pensei, não tem a menor chance de eu deixar uma marcha pela humanidade acontecer no mundo todo sem que a gente pelo menos tente colocar aqueles que realmente merecem a humanidade das pessoas, os reféns. Levantamos os cartazes e pediram para sairmos. Você só pensa, fala sério. Nós ficamos lá segurando cartazes dos reféns, sabe, reféns famintos, emagrecidos. Está tudo de cabeça para baixo, está tudo ao contrário. Ainda não sei por que isso me irrita ou surpreende. Já deveria esperar, mas meu coração quer algo melhor. Acho que é porque isso continua acontecendo, todas nós estamos lidando com esse mesmo cansaço. Quero mudar um pouco de assunto e te perguntar sobre sua experiência, já que você se tornou muito vocal sobre Israel pouco depois de 7 de outubro. O que foi nessa questão que chamou sua atenção e fez você querer falar sobre isso?
Para mim, nem foi uma questão de deixa eu pensar nas possíveis consequências, porque nem em 1 milhão de anos eu imaginaria que depois de 7 de outubro eu me posicionaria contra os terroristas e estaria firmemente ao lado das vítimas. Eu jamais imaginaria que isso seria controverso no meu país, mas está aí. Não tomei essa decisão. Continuei e disse exatamente o que pensava. Esse era o meu trabalho. Eu era comentarista. Eu ia lá e falava sobre os acontecimentos do mundo. E então a reação foi tão severa e significativa. Eu tive que deixar minha filhinha com o pai dela por um tempo porque as ameaças de morte eram tão intensas e a gravidade delas era tão séria. Voltei ao meu programa semanal na semana seguinte, ainda mais determinada. E para mim, não teve um segundo em que eu pensei: será que eu devo recuar um pouco nisso porque isso é horrível? A reação me fez perceber como era ainda mais importante ir com mais força. E teve uma imagem que eu vi e, assim, ninguém deveria precisar de mais do que uma imagem do 7 de outubro para entender quem está do lado certo e quem está do lado errado nisso. Mas teve uma imagem de uma mulher sendo arrastada pelos cabelos até um carro. E para mim, como alguém que já passou por um relacionamento violento muitos anos atrás e que só tinha compartilhado minha história pela primeira vez recentemente, a repórter que fez minha matéria na Austrália foi falar com uma amiga minha, com quem eu tinha brigado naquela época porque ela tinha ido à polícia e eu, sabe, quando você está nesse tipo de relacionamento, você não quer que ninguém faça isso. E eles tinham entrevistado ela e eu não sabia disso, mas ela contou sobre ter visto meu parceiro na época me arrastar pelos cabelos até um carro quando eu era muito jovem. E isso foi algo muito pessoal para mim. E eu simplesmente comecei a passar pela minha própria jornada de tentar me curar de tanto horror. E eu me lembro de pensar que depois encontrei segurança e consegui me curar com as pessoas ao meu redor. Como essa mulher linda consegue passar por tudo isso e ainda ficar dias em um túnel, sabendo que há outras pessoas lá? Acho que para mim foi assim. Já vivi horrores, mas pude logo buscar o abraço da minha família que me ama. E a ideia de pessoas passarem por horrores e depois serem mantidas por aqueles que cometeram esses horrores em túneis, acho que me atingiu de uma forma muito, muito pessoal. Mas novamente, eu digo, nada pessoal precisava acontecer para que eu entendesse muito, muito rápido e muito facilmente que um lado era imensamente mau e o outro lado não era. Na verdade, eu quero terminar com algo positivo. Gostaria de saber, em suas palavras, por que os australianos deveriam apoiar Israel e como podemos ampliar nosso apoio aos australianos em lutas comuns, como o combate ao terrorismo. Eu acho que tudo faz muito sentido para mim quando você tira a propaganda e tira, sabe, essa campanha de mídia de massa, claramente muito eficaz, que não me afeta, mas afeta muita gente, financiada pelo regime iraniano, pelo Catar, por tantas nações que desejam o nosso mal. Eu olho para isso e penso, deixe tudo isso de lado. Nós acreditamos nas mesmas coisas que Israel. Nós valorizamos as mesmas coisas que Israel valoriza. Temos tolerância e somos multiculturais como Israel. Um dos lugares mais multiculturais que já visitei. Eu fui visitar o Muro das Lamentações e vi uma soldada das Forças de Defesa de Israel e outra soldada das Forças de Defesa de Israel caminhando, parando do lado de fora da mesquita. Uma entrou enquanto o judeu de kippah segurava suas botas. Ele, claramente muçulmano, entrou para rezar, voltou e tocou o ombro da soldada das Forças de Defesa de Israel que lhe deu as botas. Ele calçou as botas com o apoio dele. Depois de saíram juntos, conversando e rindo, olhei e pensei, isso é Israel. Isso é Israel. Isso era a Austrália. Temos um grupo incrivelmente diverso e incrível de pessoas, a maioria das quais veio para esta nação e abraçou o tipo de vida pela qual deixaram seus próprios países para encontrar aqui. E eu vejo que há tantas semelhanças. E olha, se você quiser simplificar, se isso for muito complexo para você, de um lado estão os terroristas que matam para assassinar, massacram, estupram, assassinam, você pode imaginar. O outro lado só quer paz, não começou guerras, não quer guerras, só quer viver em paz.
Acho que é uma decisão muito simples para os australianos sobre com quem eles devem ficar. Tudo bem. Bom, precisamos encerrar. Sei que te segurei aqui por mais tempo do que prometi, mas quero te agradecer por ter participado hoje e por todo o trabalho que você faz. Você é uma voz muito, muito importante na escuridão desse inferno midiático que existe hoje. Obrigada por tudo o que você faz, Erin. Emily, obrigada por tudo. Você é incrível. Foi uma das primeiras que vi e pensei, uau, que pessoa maravilhosa. Eu aprendi tanto com você. E, bem, é insano que você tenha que me agradecer por dizer a verdade, mas agora eu vejo como isso é raro. É uma honra estar ao lado do seu povo e eu farei isso pelo resto da minha vida. Então, obrigada. Obrigada por me receber. Obrigada. Antes de encerrar, vamos ao nosso tradicional quadro: o bom, o ruim e o feio. Primeiro, as boas notícias da semana. Israel serviu nova leva de cutlet iemenita, lembrando que líderes Houthis não podem se esconder para sempre. Ataque aéreo das Forças de Defesa de Israel em Sana matou Ahmed al-Rahawi, primeiro-ministro Houthi, e outros ministros. Avaliações israelenses dizem que eles podem até ter eliminado todo o gabinete de uma só vez. Esse ataque aconteceu durante uma reunião a portas fechadas dos principais oficiais Houthis, mostrando que a inteligência israelense está rastreando eles até o cômodo e o minuto exato. Esses são os mesmos Houthis que lançam mísseis, drones e bombas de fragmentação em cidades israelenses. Considere isto uma retaliação exata e um aviso de que virá mais. E agora, nossa má notícia da semana: Turquia. O ditador da Turquia, Erdogan, está se revoltando novamente por causa do reconhecimento do primeiro-ministro Netanyahu do genocídio armênio, assim como por uma operação das Forças de Defesa de Israel para desativar tecnologia de espionagem patrocinada pela Turquia na Síria. Na sexta, ele anunciou que a Turquia rompeu relações com Israel e fechou o espaço aéreo a voos israelenses. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia reconheceu discretamente depois que só voos oficiais ou com armas seriam afetados. As companhias aéreas comerciais não são afetadas? Mais do que palavras de Erdogan, as ações e a agressividade da Turquia na Síria é que importam para a cibersegurança de Israel. Forças turcas intensificaram ataques no norte da Síria, atingindo áreas curdas, infraestrutura civil e avançando na busca de Erdogan por um império otomano. Essa escalada não é só um problema da Síria, também ameaça diretamente a segurança de Israel. E, como vimos até agora, as forças de defesa de Israel não vão tolerar o aumento da agressividade da Turquia na região, nem vão ficar em silêncio enquanto Erdogan tenta reescrever o mapa do Oriente Médio. E agora a nossa história feia da semana. Existe um indivíduo repugnante no Canadá que aparentemente está sofrendo de uma degeneração cerebral avançada, considerando a profunda estupidez de suas recentes declarações antissemitas. Ali Badshah, um ator paquistanês-canadense, tem apoiado repetidamente e de forma explícita a República Islâmica, pediu para colocar sionistas debaixo da terra e tem gravado vídeos horríveis e antissemitas direcionados à comunidade judaica não israelense judaica. Dê uma olhada. O problema é maior do que o sionismo, é a supremacia judaica. Você precisa se perguntar por que essas pessoas sempre dizem: estou com tanto medo do que vai acontecer com a gente. Nossa comunidade está com medo. Sua comunidade está com medo porque, no fundo, todos sabem o quanto são racistas e perversos. Todos vocês sabem que veem o resto de nós como gado. Todos vocês sabem que estão nos matando em massa agora na Palestina, sem nenhum respeito. Vocês nem nos veem como humanos. É por isso que estão com tanto medo, porque acham que, quando o mundo descobrir, e está descobrindo, nós vamos nos voltar contra vocês e fazer com vocês o que fizeram conosco. Mas aqui está a diferença. Somos realmente humanos. Agora, algumas pessoas podem assistir isso e dizer: por que dar atenção? Você só está aumentando o impacto. Mas a verdade é que, no Canadá, agora, muitos dos meus amigos e colegas apontaram que nem sentem que a polícia está do lado deles quando se trata de levar a sério crimes de ódio contra judeus. Mesmo assim, os ataques a judeus canadenses seguem crescendo e ali aqui aparenta pedir mais. Isso não deve passar despercebido, não deve ser normalizado. E isso não é uma crítica a Israel. É um ódio aberto contra judeus e deve ser interrompido pelas autoridades antes de mais ataques. Judeus canadenses não deveriam viver com medo devido à tolerância com a intolerância. Bem, isso é tudo para esta semana no Access of Truth.
Claro, voltamos na próxima semana com mais discussões e histórias do Oriente Médio ao Ocidente. Eu sou Emily Schrader. Não deixe de me seguir nas redes sociais Emily K. Schrader ou Emily em Tel Aviv. E obrigada por assistir. Até a próxima semana no Eixo da Verdade, só aqui na JNS.